Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rose, ontem, como os nossos ouvintes bem conhecem, foi o dia do Exclusiva no programa Alta Frequência e o tema abordado não poderia ser outro, né? Os preparativos para as eleições municipais deste ano, a etapa final, uma semana das votações. E os convidados foram o desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques e o presidente do Instituto Action Pesquisas de Mercado, Afrânio Soares. Nós temos um trecho aí da entrevista feita por você e também pela jornalista Thaís Gama. Vamos acompanhar. Desembargador eleitoral Fabrício Marques, qual é, neste exato momento, a etapa da tarefa que o TRE executa para garantir o voto em todas as sessões eleitorais do Estado? O tribunal já está naquela fase de envio das urnas para as comarcas, no caso para as zonas eleitorais, e além disso, os funcionários já estão organizados no sentido de fazer o treinamento necessário para os mesários e toda a equipe que irá trabalhar nas eleições. Todas as urnas que tinham que sair de Manaus já estão na sede das cidades ou a caminho das sedes das cidades, né, doutor Fabrício? Exatamente. Algumas cidades são mais longínquas, né? Então isso demanda um tempo maior, uma logística mais diferenciada. Mas, num contexto geral, todas as urnas já estão a caminho das suas localidades. Professor Afrânio, como é que estão os números aí que o senhor acompanha diariamente para essa semana final, essa reta final? Certeza se tem que o candidato Amazonino Mendes estará lá no segundo turno. Eu não vejo como ele possa variar para baixo de tal forma que viesse a perder essa condição e tampouco para cima ao ponto de provocar não segundo turno, de ter uma vitória antecipada. Não vejo nenhuma dessas duas possibilidades. A outra vaga, ela está sendo disputada por diversos candidatos, mas 3 têm ainda mais chances do que qualquer um dos demais. O candidato Davi Almeida, que vem mantendo essa posição já desde o início do certame, a posição de segundo colocado. A briga realmente está entre o candidato Ricardo Nicolau e o candidato José Ricardo, no sentido de aproximar-se ao candidato Davi Almeida e buscar essa vaga para o segundo turno. O movimento do Ricardo Nicolau é um movimento que vinha sendo de subida vertiginosa, depois parou um pouco de subir e depois fez uma curvatura mais para baixo. O candidato José Ricardo, o eleitorado do José Ricardo, ele tem frações mínimas de compartilhamento com o eleitorado do Ricardo Nicolau e do Davi Almeida. Ele se nutre dos que estavam indecisos ou que pretendiam votar branco e nulo e acabam, nas suas reflexões finais, fazendo a opção pelo José Ricardo, que tem contra si o seu partido, né? Porque a rejeição maior é do PT, não exatamente dele, mas sim do PT, do partido que ele faz parte. O Zé Ricardo tem, digamos assim, um capital eleitoral maior do que o do PT aqui no Amazonas, aqui na região norte, tanto é que foi o deputado federal mais votado. E ele tem, historicamente, uma votação em Manaus que ela é 11, 12, até 13%. Já foi até maior do que isso na eleição de 2017, a eleição suplementar, onde ele concorreu para o governo do estado e perdeu, não foi para o segundo turno, mas o desempenho dele em Manaus chegou a 17,9%, ou seja, quase... Ele foi mais bem votado que o segundo lugar, que era o Eduardo Braga, em Manaus, né? Exatamente, que foi para o segundo turno com os votos que teve do interior. Aí um trecho do Exclusivo, o ouvinte que quiser acompanhar pode acessar aí as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no site da Band News para acompanhar na íntegra. O que mais você destaca, Rose? Bom, a gente colocou ali um resumo sobre as principais articulações e definições dessa última semana no TRE, administrativamente, para acontecer a votação do domingo em todo o Amazonas. E todo mundo sabe, o estado do Amazonas não é nada simples se realizar uma eleição. Nesse momento, funcionários da Justiça Eleitoral estão espalhados aí por todos os rincões do estado para garantir que todas as sessões eleitorais possam funcionar normalmente na votação no domingo. Inclusive as que funcionam, acho que umas 320 ou 321 que funcionam em locais de difícil e dificílimo acesso, incluindo aldeias indígenas, né? E tem a questão da Covid, tem muitos detalhes a esse respeito, a gente pode até aprofundar um pouquinho amanhã, para a gente falar um pouco das candidaturas em Manaus,
que o professor Afrânio da Action fez esse resumo muito bem editado aí pelo Daniel Jordano. Ele é um pouco mais longo, quem quiser conferir está lá no link, né, das redes sociais da Band News. Mas, assim, em resumo, ele coloca aqui o nome do Amazonino Mendes, que é o líder das pesquisas há mais de um ano, o ex-prefeito, ex-governador, que fez uma campanha muito diferenciada, né, tanto usando os recursos aí de uma comunicação mais jovem, né, mais linkada ao consumo mesmo da internet, e uma campanha de dentro de casa, né? Agora, na reta final, fez uma alteração aí na sua conduta, mas uma campanha massivamente dentro da sua casa. E mantém a liderança. Ele coloca o professor Afrânio Soares e outras pesquisas também, que foram divulgadas, né, essa semana, inclusive, ele como nome certo no segundo turno. Aí ele fala que esse cenário de segundo turno, apesar dos poucos dias que a gente está aqui para votação, Arthur, votação de domingo, ainda está indefinido. E ele diz que os 3 nomes com maior chance de chegar ao segundo turno são os nomes do Davi Almeida, que é o segundo nas pesquisas eleitorais, se mantém, né, nessa colocação, Zé Ricardo e Ricardo Nicolau. Diz que a briga está pior ali entre Zé Ricardo e Ricardo Nicolau. E aí o Zé Ricardo, pelo que eu percebo na colocação do professor Afrânio, ganha uma vantagem em função de um discurso que ele adota e da imagem que ele tem também. Essa mais recentemente, agora foi mais enfático em colocar ali todos os demais candidatos num só caldeirão, né, mostrando a origem política deles, que eles estão ligados ao mesmo grupo. Esse grupo tenta voltar ao poder, tenta permanecer no poder. O Zé Ricardo sempre teve um discurso e tem coerência no discurso, né? Então ele usa isso em seu favor. Me parece que tem dado certo, né? Ele está cada vez mais avançando aí na pesquisa. Uma outra opção que ele fez e que o professor Afrânio Soares considera correta é a opção de não carregar ostensivamente, né, a bandeira do PT. Ele coloca aí, o professor Afrânio, que aqui em Manaus o Zé Ricardo tem um capital político, um capital eleitoral maior que o do partido dele. E o PT, na verdade, aumenta a rejeição do Zé Ricardo. A rejeição dele, que é alta, ele diz que, inclusive, é atrelada mais ao PT do que ao próprio Zé Ricardo, né? Bom, o Ricardo Nicolau, ele apresenta aí que ele teve uma subida um pouco maior, mais acelerada que ele tem mais candidatos, em função do volume da campanha do Ricardo Nicolau, a gente percebeu isso. E o mote da campanha dele, que tinha a ver com a Covid, o assunto do ano, o combate à pandemia, mas teve uma freada nos últimos tempos. Eu acho que tem a ver com o jurídico do Alfredo Nascimento. A gente tratou bastante desse assunto, esclarecendo os nossos ouvintes. Os outros adversários também pegaram isso, passaram a usar contra o Nicolau. Houve fragilidade. A campanha dele também não conseguiu fazer um ajuste no discurso, não conseguiu enfrentar essa crise que se estabeleceu. E aí isso deu um abatimento nessa subida que ele apresentava. Mas ainda em condições, segundo o professor Afrânio Soares e as outras pesquisas também, em disputar essa vaga no segundo turno. Eu destaco também o nome da direita, o candidato do presidente Bolsonaro, o Coronel Menezes, que, muito embora tenha ocorrido ao longo desse período de campanha, desses 40 dias, acenos do presidente Bolsonaro a respeito dele, vídeos, nas lives, né, citações, muitas vezes indiretas, né, algumas vezes mais diretas, em relação ao Menezes, as pesquisas não mostram que ele chega a 2 pontos, né, 2 pontos aí de tensão de votos. E aí, 2 pontos que eu digo assim, né, ele não passa ali de 6%, 7% é o que as pesquisas mostram. Os aliados dele não se conformam com esses números, eles acham que o Menezes tem um capital eleitoral melhor a esta altura do campeonato, a ponto de que ele busca ainda acenos mais públicos, né, mais claros do presidente Bolsonaro para a candidatura dele. Eu acho que é um quadro que resume bastante bem, né? Não à toa a gente convida o professor Afrânio Soares sempre para nos ajudar a entender melhor o cenário, mas é um quadro que resume bem a atual condição dessa disputa. E, Rose, os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas decidiram por unanimidade que propaganda eleitoral falsa sem ofensa pessoal aos candidatos não gera direito de resposta, é isso? Pois é, ontem foi uma decisão que era a implicação daquela decisão anterior que compreenderam os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que
que o conteúdo levado ao ar pelo candidato Ricardo Nicolau era falso ao omitir a participação de outros da Prefeitura de Manaus, do dinheiro público e de outras empresas privadas na construção e no que aconteceu ali no hospital de campanha da Prefeitura durante o pico da pandemia aqui em Manaus. Eles proibiram o Ricardo Nicolau de colocar só para ele, né, o crédito todo do que foi feito. Bom, ontem foi julgado um processo que dizia respeito ao direito de resposta. Se o Alfredo Nascimento, que fez todas essas ações contra o Ricardo Nicolau, tinha direito de exercer essa resposta. Aliás, resposta que ele já exerceu em pelo menos 100 ações, que fez um estrago ali para o Ricardo Nicolau, né? Bom, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral entendeu que uma coisa não tem nada a ver com outra, que são questões diferentes. Uma coisa é uma propaganda falsa e outra coisa é o direito de resposta. E para exercer o direito de resposta, o candidato precisa ter sido ofendido pessoalmente, precisa ter tido injúria, difamação, enfim, alguma coisa que o ofenda pessoalmente. E eles entenderam que, nesse caso, o Alfredo não foi ofendido pessoalmente, portanto, ele não tem direito a exercer a resposta. E, por isso, ali se encerrou o capítulo do direito de resposta. Mas o Alfredo e o prefeito Arthur Vigílio entrou na campanha do Alfredo, né, nesse direito de resposta, já tinham executado ali pelo menos 100 direitos de resposta, né? Politicamente, o assunto já causou um prejuízo para a campanha do Ricardo Nicolau em função das opções e o risco que ele resolveu correr ao adotar aí esse tipo de discurso, né? Bom, o que eu acho interessante também, e que tem a ver com a repercussão de uma outra decisão ontem que a gente destacou aqui, do presidente do TRE, quando ele suspendeu a decisão do colegiado e disse que era irrazoável, que elogiou o voto, né, dos desembargadores, dizendo que entenderam lá que a campanha era falsa, que deveria ser proibida de levar o eleitor, quando não a verdade não está completa. E o presidente do TRE, Aristóteles Turi, disse não, é irrazoável punir o candidato, né? Ele não precisa ser obrigado a falar toda a verdade. Bom, essa discussão toda e os detalhes das decisões, eu acho que elas remetem a gente a uma reflexão muito importante, que não é para Manaus, não é nem para o Brasil, é uma reflexão que o mundo faz a respeito do conteúdo que é levado aos eleitores, né? O mundo debate as fake news, as meias-verdades, as versões que se sobrepõem aos fatos, né? É um problema para a justiça eleitoral, inclusive. E aí a gente vê a Justiça Eleitoral do Amazonas em determinada posição, na decisão, o pleno do TRE não concordou, né? Ele firmou um posicionamento, mas o presidente acabou firmando outro, né? Um discurso que ele acaba homenageando, eu acho que privilegiando ou incentivando, de certa maneira, essas informações de meias-verdades que são colocadas e desequilibram o pleito e desequilibram, sim, o entendimento da população em relação a isso. Acho muito complicado, inclusive, nessa outra decisão, que a Justiça Eleitoral não tenha instrumentos de fazer que o candidato que leva uma informação errada possa corrigir isso, né? Que o eleitor tenha acesso a uma informação completa, né? Eu acho que os instrumentos realmente não permitem, pelo que foi exposto no julgamento ontem, que o Alfredo Nascimento realmente exerça esse direito de resposta. Mas quem repara o dano daquela informação? Você vê que durante a eleição lá nos Estados Unidos, depois do resultado, o presidente Trump estava lá numa coletiva e começou a falar algumas informações que não eram corretas, que não eram verdadeiras. E 3 canais de comunicação suspenderam aquela transmissão, considerando que eles não iam propagar informação incorreta. O que aconteceu muito na eleição passada, houve toda uma discussão de cientistas sociais, o quanto a inabilidade, a falta de freios, né, para se propagar informações incorretas, prejudicou e prejudica a democracia. Então é muito complicado que a Justiça Eleitoral não tenha esses instrumentos e que, de certa maneira, a decisão do presidente do TRE também tenha privilegiado ou incentivado essas meias-verdades, né, essas versões que se sobrepõem aos fatos. Eu acho que acho que a gente já estourou o nosso tempo, né, Arthur? Isso. Mas a gente vai continuar aí trazendo os detalhes ao longo da programação. Rose, muito obrigado, um ótimo dia para você. Ótimo dia.